É porque, é porque você entra comigo já falando. Já deu, já começou. Ele quer atrapalhar minha reunião. Ele começa mais tarde essa e começa mais cedo a outra. E aí eu fico espremida no meio. Olá, pessoal. A minha esposa tá aqui, ó, falando coisas indevidas Olha isso. sobre mim, dizendo que eu estou querendo acabar com a reunião dela. Lógico que não. Onde já se viu isso? Reunião online, tá? Reunião online, ok? Olá, bem-vindos todos vocês. Tudo bem? Como estão? Cara, hoje tá frio, hein? Hoje esfriou muito. Deixa eu saudar quem tá entrando aqui. Mente de Esperança, olá, Samuel. Ei, Samuel, mandei um WhatsApp para você, hein? Dá uma olhada lá. Olha que coisa boa. Isso aqui hoje não é café, é chocolate quente que a Suzy fez. Tá maravilhoso. Olá, Ilze. Beijo em você e beijo no Saulo. Olá, Ariane. Tenho que fixar aqui o... Fixar. Hoje é Atos 25. Olá, Ariane. Eu já falei isso, né? Olá, Toninho. Beleza? Boa noite. Presbiteriana Vale do Sol, é isso? Bem-vindo, meus queridos irmãos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Acho que é a primeira vez que vocês estão participando, né, da nossa live. Ei, Ariane, o Serginho tá aqui, ó. Vai pegar não só ao vivo, como ele vai pegar presencial hoje. É. Na terça, vou fazer um convite aqui para vocês também. Na terça-feira que vem, eu vou estar dando uma aula experimental, ok, online, da Escola de Jesus, um curso novo que eu estou montando, chamado Autoridade para Curar. Então, se você tiver interesse e quiser participar da aula experimental, me manda um WhatsApp, ok? Falando que você deseja participar e eu mando para você o link do grupo para você entrar e receber um material de preparo para o encontro, tá bom? Quem mais chegou? Arnaldo. E aí, Arnaldo, como tá? Olá, Leillerson. Diz aí, meu querido. Ei, Arnaldo, como tá? Os rins, a pedra, saiu mesmo? Gente, esse chocolate aqui tá muito bom. Acabou aí, amor? Não, tem lá ainda, mas tá bem frio. Ah, mas dá uma esquentadinha e traz aqui pra mim. É folgado, né? Olha, eu queria que vocês experimentassem o chocolate quente que a minha querida esposa fez, ok? Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Aqui tá chovendo, aqui tá frio, esfriou bastante. Olá, Maristela, bem-vinda. Muito bem, muito bom ter você aí com a gente. Hoje nós vamos falar de Atos, capítulo 25. Hoje não tem muita coisa para falar, a gente continua olhando a situação a qual o apóstolo Paulo estava presente. É interessante a gente entender essa situação com aquela palavra que que Jesus disse para Paulo, que assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele também precisaria testemunhar em Roma, né? Então todas essas coisas podem aparentemente a gente olhar e falar, nossa, que coisa horrível, ruim, mas Jesus está governando todas essas coisas, porque ele tem essa intenção de levar Paulo para Roma, para que ele possa testemunhar do evangelho em Roma, como ele fez também em Jerusalém. Quem mais entrou por aí? Júlio. Olá, Júlio. Tudo bem? Muito bem-vindo. Legal ter você aqui com a gente. Melhor, acho que ficou um pedaço. Louco. Pai, em nome de Jesus, se há ainda qualquer pedra no rim do Arnaldo, em nome de Jesus, que ela se desintegre agora, na autoridade do nome de Jesus, que ela se desfaça, seja expelida em nome de Jesus. Amém.
Quem mais chegou aqui? Ana Márcia, bem-vinda. André, olá. Muito bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Oswaldo. Obrigado, filho. Boa noite, Oswaldo. E aí? Vamos lá. Atos capítulo 25. Deixa eu olhar aqui como é que nós estamos com o nosso tempo. Vou dar mais um minutinho, ok? Entrei um pouquinho mais tarde, então vou esperar um pouquinho só. Noêmia, bem-vinda. Esse negócio seria mais legal se o pessoal pudesse falar, né? Não só escrever. Mas é muito bom. Pelo menos a gente... Não pegou o livro, hein? Ei, já ia largando o livro de novo aí, hein, Serginho? Tá aqui, ó. Aí, Ariane, o Serginho já ia indo embora largando o livro outra vez, ó. Olá, Sônia Churco, tudo bem? Se o Zé estiver com você aí, manda um beijo meu pra ele. Olá, Eliana, bem-vinda. Ó, dá uma olhada aí, gente, dá uma olhada. Que é isso? Que é isso, hein? Só pra vocês ficarem com água na boca. É. Oi, Ângela, que legal que você tá aqui. Olha só, que honra. Nossa doutora Ângela participando conosco. Oi, Camille, bem-vinda. Olá, Mauro. Parece bom não, Noêmia, tá maravilhoso. Ok, Camille, vou te dar um pouquinho, ó. Toma aí um pouquinho, toma. Muito bem, meus queridos, vamos lá então. Atos capítulo 25. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor está agindo, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor está trabalhando, o Senhor está em ação. Tua graça, Senhor, ativa, está operando em nossas vidas, ó Deus, a tua providência está, ó Senhor, governando e cuidando de toda a criação. Louvado seja o Senhor por isso. Nós te louvamos pela tua graça, pelo milagre que o Senhor tem feito de fazer com que impedir que esse vírus se propague mais do que ele já tem se propagado. Nós cremos em nome de Jesus que o Senhor vai trazer para nós libertação total dessa situação. Nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade com relação a isso, seja de ordem de saúde, seja de ordem financeira, seja de ordem emocional. Em nome de Jesus, que a realidade do teu reino venha. Vem, Santo Espírito, mais de ti. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Nós queremos abri-la agora diante dos nossos olhos e queremos, Espírito Santo, que o Senhor a ministre ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quem mais chegou por aí? Maurílio. Ei, Maurílio, fazia um tempinho que você não aparecia, hein, cara? Muito bem-vindo. Olá, Fabrício. Bem-vindo também. Muito bem. Ok, gente, Atos capítulo 25. O apóstolo Paulo, ele está preso em Cesareia, porque os judeus planejaram, quando Paulo estava em Jerusalém, matá-lo. 40 judeus entraram em pacto
de anátema, fizeram um voto de anátema, ou seja, deles serem malditos de Deus enquanto eles não conseguissem matar o apóstolo Paulo. Imagina isso, né? Imagina o rancor, imagina a raiva no coração dessas pessoas com o apóstolo Paulo, né? É um negócio impressionante. Ontem eu falava sobre essa questão que às vezes a gente olha dentro da nossa sociedade e a gente vê a violência, a gente vê as tramóias, né? Os jogos de poder, os interesses políticos, os desejos por propina, né? Tudo isso apareceu para a gente no capítulo 24 e eu dizia que isso não é algo do Brasil e não é algo nosso, não é algo de agora, do século 21. Isso já está presente lá no primeiro século, acontecendo em Roma, acontecendo na Cesareia, né? Acontecendo ali na Judéia, em Jerusalém, e hoje eu disse que isso se deve ao fato de que o problema básico não é meramente de um sistema, não é meramente de uma estrutura. O problema básico é um problema do ser humano, não é? Um problema no ser humano. A Bíblia nos revela uma cosmovisão onde Deus criou um mundo bom e perfeito e Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para que a gente pudesse desfrutar de uma vida de intimidade com Ele e a vida dele pudesse, através de nós, ser manifestada, né, em graça no mundo criado por Ele, manifestar a glória dele. Mas para isso nós precisávamos fazer uma escolha de nos submetermos ao governo amoroso de Deus voluntariamente, mas nós fizemos uma escolha contrária a essa. Nós nos rebelamos contra o governo amoroso de Deus e isso trouxe todo o caos que a gente vê presente, trouxe aquilo que a Bíblia chama de morte, que não é meramente a morte física, mas é a desconexão com o Deus Criador e todas as consequências advindas disso. Os filósofos, os historiadores, os pensadores humanistas, eles não têm esse fundamento, eles não têm essa cosmovisão, então eles muitas e muitas vezes tentam explicar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor sem esse pressuposto, e aí tudo parece não ter muito encaixe, tudo parece não ter muito sentido e certamente não há nenhuma esperança, ok? Mas a verdade é que as Escrituras nos mostram, o Evangelho nos mostra que Deus, Ele não desistiu de nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele respondeu à nossa rebelião através da sua misericórdia, através da sua graça, através do seu amor, para nos trazer de volta para Ele, e Ele fez isso através da pessoa do Deus Filho, se tornando um ser humano na pessoa de Jesus e vivendo entre nós como um homem que faz a escolha de realizar a vontade do Pai, a vontade de Deus, de forma 100% obediente. E Jesus vive essa vida de obediência plena ao Senhor, e Ele então assume a responsabilidade pela nossa rebelião, e Ele faz o pagamento da nossa dívida através da sua morte. A sua morte é uma morte de um justo, Ele não é um injusto, então a morte não pode detê-lo, e ao terceiro dia Ele ressuscita, e ao ressuscitar Ele recebe como representante da humanidade toda a autoridade nos céus e na terra de volta nas tuas mãos, e todos aqueles então que reconhecem Jesus como a oferta de vindicação de Deus para nossa rebelião, se arrependem e se colocam pela fé debaixo do governo de Jesus, passam a estar inseridos novamente no reino de Deus e a viver então as realidades do reino de Deus e serem portadoras dessas realidades do reino de Deus e transferir essas realidades dentro do contexto onde a gente está inserido. O apóstolo Paulo experimentou isso assim. Ele não estava vivendo. O pessoal que chegou depois aqui, olá Ian, olá Eloá, bem-vindos. Horácio, bem-vindo. Valéria, bem-vindo. Vocês que chegaram depois não sabem que eu estou tomando aqui um chocolate quente maravilhoso. Olha só, olha, que coisa linda. Feito pela minha esposa, está fantástico. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele, por um bom tempo na vida dele, ele viveu sem essa consciência, ok, da sua rebelião, apegado apenas na realidade da tradição religiosa judaica. Mas então ele tem um encontro com Jesus ressurreto, vivo, e que transforma poderosamente a vida dele, e ele então, de um perseguidor,
do povo de Jesus, ele se torna um proclamador do Evangelho do Reino, e ele se torna um instrumento de grande poder nas mãos do Espírito Santo, e ele vai levando o Evangelho de uma forma intensa e poderosa por toda a região dos gentios, tanto para a região da Macedônia quanto para a região da Ásia. E o que acontece é que os judeus, eles começam a ficar profundamente enciumados do apóstolo Paulo, eles sentem-se traídos pelo apóstolo Paulo, então de todas as maneiras eles queriam eliminar a vida do apóstolo Paulo. E aí eles tentam fazer isso lá em Jerusalém, mas o comandante Cláudio Lísias, ele intervém e leva Paulo para Cesareia, onde Paulo vai ser então ouvido pelo governador Félix, que também ouve os acusadores de Paulo. A gente vê isso no capítulo 24, mas o capítulo 24 nos mostra que Félix, como um político, ele queria ser agradável aos judeus, porque aos judeus ali, quando a Bíblia aqui usa essa expressão, os judeus, não está falando dos judeus de forma geral, mas está se referindo à liderança judaica, ok? Ao sumo sacerdote e aos sacerdotes, né? A ordem dos saduceus principalmente, que eles eram muito influentes politicamente, eles tinham muito poder, muito dinheiro, e os governadores geralmente eram beneficiados, okay, por propinas que eram dados pelos judeus ou pelos sumo sacerdote, fariseu e tudo mais, para que eles agissem de conformidade com aquilo que era dos interesses dele. Eles já tinham feito isso lá na crucificação de Jesus, eles continuaram fazendo isso, e Félix, ele quer ficar bem na fita com eles, ok? Ele não quer perder o prestígio político com eles, então ele não solta o apóstolo Paulo, mas ele também não tem nenhum motivo para matar o apóstolo Paulo, porque ele sabe que as acusações que os judeus estavam fazendo contra Paulo não tinha nenhuma procedência, mas o fato é que ele acaba deixando Paulo preso por 2 anos em Roma, sem julgá-lo, e ele sempre chama Paulo para conversar com ele e tudo mais, porque o texto bíblico nos diz que ele tem, na verdade, interesse de receber algum suborno de Paulo, né? Ele queria que Paulo pagasse para, na verdade, ele o libertar. Conhece isso de algum lugar? Olha só, verso 24, 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno, e por isso o convocava para frequentemente ter conversas com ele. Lamentável isso. O fato é que depois Félix, ele é substituído, depois de 2 anos ele sai do governo, lá da região da Cesareia, e outro governador assume a região ali da Judéia, ok? Onde estava inserido Jerusalém e a Cesareia e etc. E esse outro governador, ele se chama Festo, ok? E ele passa então a governar no lugar do Félix, ok? Ele quer contar então esse Pórcio Festo, né? Ele quer contar então também com a simpatia dos judeus que estavam ali. Ele é um novo governador, ele chega e o texto diz que ele então vai, depois de 3 dias de Cesareia, né, para Jerusalém. Ele sobe para Jerusalém. Cesareia era onde ficava o governo, né, romano ali, e aí ele sai de Cesareia e ele vai para Jerusalém, e logo que ele chega em Jerusalém, o texto nos diz no verso 2 que os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Cara, eu queria que você pensasse nisso. Olha, se você se você olha a situação de hoje, por exemplo, dentro do cenário político, né, do nosso país, e você acha que tem um pessoal que fica pegando no pé do presidente Bolsonaro, e veja, eu não estou aqui falando a favor ou contra do Bolsonaro, ok? Estou apenas usando um exemplo. Se você vê pessoas e você acha hoje que tem uma turma que fica pegando no pé do presidente Bolsonaro, imagina esse pessoal aqui com o apóstolo Paulo. Paulo está preso já há 2 anos, ok? Félix deixa ele preso 2 anos. Quando um novo governador chega, o governador Festo vem para Jerusalém, os caras se reúnem depois de 2 anos para ir atrás desse novo governador para acusar Paulo. Eles perseguiam Paulo, eles estavam inconformados com Paulo.
se tem alguém que tinha inimigos e gente que realmente não gostava dele, esse alguém era o apóstolo Paulo. Então eles foram até Festo e eles rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo se defender. Mas, de novo, na verdade o que eles estavam planejando era matar Paulo enquanto ele estivesse viajando, enquanto ele estivesse na estrada. Mas o Festo, geralmente os romanos, eles eram bem assim, eles eram bem arrogantes, né? O Festo, ele não dá ouvidos a ele, diz: não, eu estou indo para Cesareia, vocês que vão para lá e eu ouço vocês lá. E quando o Festo chega então em Cesareia, ele vai saber quem é esse tal de apóstolo Paulo. E o verso 7 diz que então o verso 6 então diz que ele pede para que Paulo fosse trazido, né, diante dele para saber quem era Paulo. E o verso 7 diz que assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações sobre os quais não tinham provas. Então, de novo, essa ênfase, né, que é dado no texto bíblico de que Paulo era acusado por esses homens sem que eles tivessem qualquer tipo de prova contra ele. Então, o que nós vemos aqui é uma pura raiva presente no coração desses homens, desses judeus, contra o apóstolo Paulo, pelo simples fato do apóstolo Paulo proclamar o evangelho de Jesus Cristo e ter sucesso naquilo que ele estava fazendo. Eles ficam inconformados em ver o avanço do evangelho acontecendo através de uma pessoa que fora um fariseu e que agora estava defendendo com unhas e dentes a proclamação de que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor, ele estava vivo, né? E o texto mostra pra gente que Festo, ele não é muito diferente de Félix, ele também é um político, ele também tem interesses políticos, ele não está articulando aqui com a verdade, ele não está interessado na justiça. Veja o que o verso 9 diz: porém Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu Paulo: desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Por quê? Porque os judeus haviam pedido, o sumo sacerdote, né, os líderes dos judeus haviam pedido para Festo levar Paulo para Jerusalém. Embora ele não tenha querido fazer isso, falou para eles irem para Cesareia, ele de alguma maneira queria ficar, talvez tendo conhecido Paulo e não tendo achado Paulo, sei lá, grande coisa, ele tenha achado melhor contar com a simpatia e com o apoio político, né, dos saduceus, do templo, dos líderes religiosos, né, e políticos de Jerusalém. E o apóstolo Paulo percebe isso. O apóstolo Paulo sabe que eles não tinham nenhuma procedência naquilo que eles estavam acusando, que ele na verdade não deveria estar preso e ele não poderia ficar preso. E aí o texto nos diz que ele fala com o governador Festo, né? Verso 10, replicou-lhe Paulo: eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Ou seja, Paulo está dizendo para ele: o governador, você sabe que eu sou inocente, você sabe que eu não deveria estar preso, você sabe que eu não deveria estar sendo julgado, eu não fiz nenhum mal contra eles, eu não pratiquei nenhum crime que mereça a pena de morte. Se eu pratiquei, então eu estou pronto para morrer. Mas se eu, na verdade, as acusações, verso 11, ok? Que me afrontam, esses homens, não podem ser provados, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Ou seja, Paulo está falando está sendo claro com Festo, né? Está dizendo: olha, você sabe que eu sou inocente, e se eles não têm prova contra mim, se eles têm prova contra mim que me leve a merecer a morte, eu estou pronto para morrer. Mas se eles não têm prova contra mim, então ninguém pode me entregar na mão deles, nem mesmo você. Nas entrelinhas, Paulo está falando: eu estou sacando seus interesses políticos e você não vai fazer de mim moeda de troca. Mais uma vez eu quero enfatizar isso, ok? Veja, a Bíblia nos ensina, Jesus nos diz que a perseguição, ela é uma realidade que faz parte da nossa vida como testemunhas dele.
Mas nós não procuramos a perseguição pela perseguição, nós não procuramos o sofrimento pelo sofrimento. Jesus não é masoquista, o cristianismo não é masoquista, ok? O apóstolo Paulo sabia aqui que ele tinha a oportunidade de se livrar daquela situação, que aquilo era algo armado, era uma jogada política, e ele não se submete em nenhum momento porque ele é um cidadão do reino de Deus, dizendo, não, eu preciso ser humilde, eu preciso ser pacífico. Não, aqui ele está requerendo os seus direitos como um cidadão romano. Por isso, ele diz para Festo, eu apelo para César. Eu apelo para César. E quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, eu apelo para ser julgado. Seria mais ou menos isso hoje aqui entre nós. Eu apelo para ser julgado pela Suprema Corte. O nosso aqui seria uma situação complicada, né? Ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas não era muito diferente lá, ok? Paulo ser julgado por César, ser julgado pelo Império Romano, ele estava colocando a vida dele em risco, tanto quanto mais ele já sabia que no caso aqui dos judeus, eles estavam mancomunados contra ele, e em Roma ele teria então alguma possibilidade, alguma chance. Então, como ele faz o apelo para o império, ele faz o apelo para ir para César julgá-lo, o Festo não tem outra alternativa. Então, verso 12 diz assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou, apelas para César irás. Então, a partir desse momento, o apóstolo Paulo não pode mais ficar à mercê dos judeus, ele não pode mais ser julgado por Israel ou pelas leis judaicas, ele precisa ser julgado agora pelas leis romanas. E aí o texto vai terminar falando a respeito do rei Agripa, que chega de viagem com a sua esposa Berenice, tudo político aqui, né? O rei Agripa era o rei judeu, do rei dos judeus. Os romanos, eles costumavam fazer assim, eles conquistavam um território e eles nomeavam um rei entre o próprio povo que era aliado de Roma e fazia as coisas, governavam ali de acordo com as orientações de Roma, né? Isso era uma maneira de manter um pouco mais de ordem, menos caos entre eles, né? Então você tem lá o rei Herodes na época de Jesus, aqui na época de Paulo, um rei é o rei Agripa, e o rei Agripa ele vem então fazer, né, a sua média política ali com o Festo, e aí o Festo compartilha com ele, porque ele é um judeu, né? O Agripa é um judeu, o Festo conta para ele a respeito do apóstolo Paulo, e mais uma vez tem a narrativa dele. Veja como a narrativa que ele conta é diferente daquilo que acontece. O Festo está interessado em agradar os judeus e não em salvar o apóstolo Paulo, mas quando ele vai falar para o rei Agripa, ele diz assim, que quando ele chegou ele encontrou esse prisioneiro lá que fora deixado pelo governador anterior, o governador Félix, e os líderes judeus vieram e fizeram acusações contra ele, e ele diz que ele pediu para que as pessoas, os líderes, fossem lá para Cesareia para apresentarem acusação contra o apóstolo Paulo, para ele ter a oportunidade de se defender. E aí no verso 18 ele diz assim, no entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava, ou seja, muito provavelmente ele pensava que o apóstolo Paulo era algum tipo de mercenário, algum cara violento, mas quando ele começa a ouvir a respeito dos judeus, as acusações feitas pelos judeus, ele vê que não tem nenhum fator político ou de guerrilha, né, nisso. No verso 19 ele diz, ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, quanto a um certo Jesus já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Eu acho isso muito legal. A respeito, Paulo, nós somos testemunhas de Jesus, Paulo foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Olha só a ousadia de Paulo, olha só a convicção dele. Ele diz, olha, o governador Festo está dizendo, olha, eu não entendo nada do que esse cara está falando, do que eles estão falando sobre alguma coisa relacionada à religião deles, e tem aí um sujeito chamado Jesus, que eles dizem que já morreu, mas que Paulo insiste com todas as veemências, com toda a sua força, que ele está vivo, né? Esse é o nosso ponto. Veja, eu quero que você perceba isso. Paulo não está tendo aqui uma discussão religiosa, Paulo não está tendo aqui uma discussão política,
Paulo está tendo aqui, mesmo ele estando sendo julgado, preso e tudo mais, ele está tendo aqui uma postura de um embaixador do reino de Deus. Ele foi chamado para proclamar a respeito de Jesus e para testemunhar a respeito da realidade de que Jesus está vivo. E isso é para isso que eu e você também fomos chamados, ok? Sim, nós estamos inseridos num mundo, sim, nós estamos inseridos em contextos econômicos, sim, nós estamos inseridos em contextos políticos, mas essas coisas não são a agenda verdadeira da realidade, essas coisas não são a agenda verdadeira da vida, não são dessas coisas que eu e você, como seguidores de Jesus, deveríamos estar debatendo, conversando ou discutindo. No meio dessas coisas, nós deveríamos estar afirmando a realidade de que o reino de Deus chegou, e a prova disso é que Jesus Cristo, o Senhor do reino, viveu aqui, morreu, ressuscitou, e ele está vivo, e a vida dele está em nós, e a vida dele flui de nós, trazendo as realidades do reino de Deus para o contexto onde nós estamos inseridos. E aí o rei Agripa fica tão curioso com relação a isso, que ele diz que ele gostaria também de ter a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo, e isso vai ser apresentado para a gente então no capítulo 26, ok? Que nós vamos tratar amanhã. Mas antes de eu encerrar a nossa live, eu queria dar essa ênfase aqui para a gente. Eu já mencionei isso aqui na minha fala hoje, e eu queria novamente mencionar. Às vezes nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, e isso é bem propício para aquilo que nós estamos vivendo. Eu tenho falado muitas e muitas vezes isso. Nós precisamos acreditar realmente que esse livro é a revelação de Deus a respeito do nosso universo, a respeito do nosso mundo, a respeito da nossa história. A Bíblia não é um livro particular. A Bíblia não é um livro da religião cristã. A Bíblia é a revelação de Deus a respeito da verdade sobre toda a criação. Na Bíblia nós encontramos a verdadeira história, aquela que não está sendo contada para a gente através dos noticiários da televisão. A Bíblia mostra para a gente que a história verdadeira, ela está acontecendo e ela está se desenvolvendo muitas e muitas vezes fora dos holofotes, fora daquilo que a sociedade considera como os pontos principais, os marcos principais da história, as personagens principais, como eu mostrei ontem. Veja, a Bíblia mostra para a gente que Deus criou um mundo bom e perfeito, e Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele nesse mundo bom e perfeito, e através da nossa rebelião, toda a criação boa e perfeita de Deus sucumbiu, todo o caos tomou conta dessa realidade, e Satanás, ele passou a ter controle sobre a criação, debaixo da realidade da queda, mas Deus respondeu a ele enviando Jesus, e Jesus morreu, ressuscitou e recuperou para o ser humano toda a autoridade nos céus e na terra, e essa autoridade que está em Jesus é dada para a sua igreja, dada para o seu povo, e nós somos enviados como embaixadores de Deus, convidando as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, para que elas saibam que outro rei está reinando, um outro reino está presente aqui, e que toda a realidade dessa presente era má, ela está sob o julgamento de Deus realizado no sacrifício de Jesus. E nós estamos vivendo num tempo onde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos aqueles que temem a Jesus, sobre todos aqueles que se submetem ao governo amoroso de Jesus, reconhecendo pela fé que Ele é Deus, que se fez homem, que através da morte dele e da ressurreição dele nós somos reconciliados com Deus, e uma vez somos reconciliados com Deus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, e agora nós somos embaixadores da realidade desse reino, e toda a história está sendo conduzida soberanamente, providencialmente por Deus, para aquele grande dia quando Jesus, que está ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso, vai se manifestar com todo o seu poder e com toda a sua glória, como o juiz, o justo juiz, para vindicar todo o direito do Pai em relação à sua criação. Essa é a história, isso é o que está acontecendo. Essa é a verdadeira notícia, essa é a boa nova.
jornais não falam sobre isso, a televisão não fala sobre isso. E quando muitas vezes a igreja fala sobre isso, nós falamos sobre isso como se isso tivesse a ver apenas com um pequeno grupo, que é o grupo dos evangélicos, o grupo dos cristãos, mas essa é a notícia, essa é a proclamação que nós, como arautos de Deus, temos que dar para todo o mundo, para todo o universo. Nós devemos chamar a todos ao arrependimento. E Deus está controlando toda a história, Ele está controlando a vida de cada um de nós, cada acontecimento que ocorre dentro da história não deve desviar os nossos olhos do foco central, que é, através de Jesus, Deus trazer a realidade de um novo céu e de uma nova terra. Paulo sabia disso. Paulo não está desesperado. Paulo clama por César. Ele diz: eu quero ir, eu quero ser julgado por César. Por quê? Porque Jesus disse para Paulo que assim como ele havia proclamado, testemunhado do evangelho em Jerusalém, cabia-lhe fazer o mesmo em Roma. Então, quando nós não temos essa visão do reino de Deus, quando nós não temos quando nós perdemos essa esperança com relação ao governo de Deus que está vindo, que está chegando na sua plenitude, através do retorno de Jesus, nós começamos a olhar as coisas na nossa vida, as circunstâncias na nossa vida, com desespero, porque nós perdemos a referência da eternidade, nós olhamos as coisas apenas com os olhos do aqui e agora. Então, quando nós nos deparamos com uma condição como essa, de uma pandemia, nós ficamos desesperados, achando que as nossas vidas estão acabando, achando que o nosso mundo está acabando. Mas escuta, preste atenção nisso, se você realmente acredita em Jesus, isso não mostra que o nosso mundo está acabando, isso apenas mostra que Deus está conduzindo toda a nossa história para o grande desfecho, aonde o Senhor vai se levantar, o Cordeiro vai rugir como leão, e um novo céu e uma nova terra vão emergir, destruindo toda a realidade desse mundo desconectado com Deus. Toda essa realidade. E então o Senhor vai trazer justiça para todos aqueles que se submeteram ao governo amoroso de Jesus, se rendendo em fé a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e o Senhor vai trazer vindicação, Ele vai trazer juízo, Ele vai trazer condenação para todo arrogante, soberbo, que bateu no peito e achou que poderia conduzir a sua própria vida à parte do governo de Jesus, à parte da sua submissão ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que as Escrituras nos mostram. O apóstolo Paulo não está vendo a prisão dele como algo inusitado, como algo fora do controle de Deus. Ele está vendo toda a sua vida debaixo do controle soberano de Deus. Então eu quero terminar essa live desafiando você a ver esse momento da sua vida, independentemente de como você esteja vivendo isso, independentemente de como nós estamos vendo essa situação no mundo, que você possa ver toda essa realidade na convicção e na certeza de que Deus está usando todas essas realidades na minha vida e na sua vida, para que a gente possa proclamar o evangelho do reino, para que a gente possa dizer: ei, outro rei está reinando, esse mundo está passando por isso, porque esse mundo está desconectado de Deus, e Deus está julgando a realidade desse mundo em Cristo Jesus, trazendo um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais nenhum tipo de vírus, não haverá mais nenhum tipo de enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais ganância, não haverá mais rebelião, não haverá mais. Você entende? Às vezes eu ouço alguns cristãos e vejo a expectativa de alguns cristãos que querem voltar a normalidade do nosso mundo, mas eu quero dizer para você que esse mundo, do jeito que nós conhecemos, não é o mundo de Deus, não é o propósito original de Deus, não era para ser assim, e Deus não vai deixar essas coisas assim. Se você tem expectativa de ver o vírus acabar, eu também tenho, mas eu quero dizer para você que a sua expectativa tem que ir para além disso. Porque a nossa expectativa não pode ser para que a gente volte a uma rotina de um mundo que ainda continua marcado pela queda. Nossa expectativa tem que ser, Deus, que cada uma dessas coisas seja um avanço da história, para aquele grande dia
em que a tua palavra nos revela que todo olho verá Jesus e todo joelho se dobrará diante dele e o confessará como Senhor. Paulo está tranquilo, porque ele sabe que quem governa a sua vida não é Festo, não é Félix, não é o sumo sacerdote, não são as tramas dos judeus. Quem governa a sua vida é Jesus, o Senhor. E se você tiver essa convicção, por maior e por mais complicado que possam ser as demandas e as crises que a gente possa viver como sociedade, o nosso coração vai encontrar a mesma convicção e a mesma tranquilidade presente no coração do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma boa noite de descanso, que amanhã a gente possa estar juntos aqui para olhar para o capítulo 26 de Atos. Nós estamos chegando no fim, hein? E ver como é que o apóstolo Paulo apresenta o evangelho, então, para Festo e para o rei Agripa, ok? Deus abençoe você. Você que entrou depois que eu já estava falando, que eu não consegui dar o meu oi para você, as minhas boas-vindas para você, fica aqui geral, ok? Para todos aqueles que entraram depois. Deus abençoe você, beijo no seu coração, lembrando a todos que a gente vai tentar deixar a live salva aqui no feed do Instagram da igreja, que você pode ver no IGTV, e vamos tentar subir lá para o meu canal na plataforma do Reino também, ok? Se você entrou depois, você tem chance de ver toda a live em um desses dois canais, tá bom? Ok? Até mais, até amanhã.